E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, estou passando aqui para fazer aquele vídeo, né, que eu tinha prometido para vocês, falando sobre a Fórmula 1, né, é um manual básico para primeiros viajantes, digamos assim, né, para você não ficar muito perdido, enfim, você que está querendo começar a assistir agora, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo com alguns motivos para você assistir, né, a Fórmula 1, começar a assistir aí na temporada de 2025, mas para você chegar lá primeiro tem que passar por esse aqui, fechou? Então, roda a vinheta. Fala pessoal, eu sou o Rafa. Bom, eu estou passando aqui para fazer, né, o vídeo que eu tanto prometi para vocês, que é um manual básico aí de Fórmula 1 para quem está querendo começar a assistir a partir de agora, né? Agora a gente vai ter um piloto brasileiro aí no grid, então imagino eu que muitas pessoas vão querer assistir, né, Fórmula 1 a partir de agora e tudo mais, enfim. Então por isso eu resolvi fazer esse manual para você que está começando ou está querendo, né, começar a assistir a Fórmula 1 desde agora. Estou gravando hoje, no dia 24, né, na segunda-feira, porque já no dia 26, na quarta-feira, já começam os testes de pré-temporada. Tá? A corrida vai ser só em março, tá? Mas eles já vão ter a pré-temporada agora lá no Bahrein, onde é realizada a primeira corrida. Então, para você, né, já ir começando a acostumar com os temas e tudo mais, eu resolvi lançar esse vídeo agora. Fechou? Então eu fiz aqui, ó, anotei algumas regrinhas aqui, né, algumas coisas muito importantes, porque primeiro é muita informação, tá? E aqui, lembre-se, é só o básico, né? Você vai pegar muito mais coisas assistindo, vai aprender como que funcionam as estratégias, os duelos, enfim. Isso tudo é só assistindo mesmo, tá? Então aqui eu fiz só um norte mesmo, para você não ficar muito perdidão ali na hora de começar a assistir, tá? Então vamos lá. A Fórmula 1 ela foi fundada ali em 1950, lá na Inglaterra, tá? Já se existiam corridas de carros, né, desde o início do século, ou seja, desde do início dos anos 1900 ali, mas com toda essa preocupação de trazer uma regulação, de ter somente um único modelo de chassi e tudo mais, isso veio só a partir de 1950. Então, a FIA, né, que é a Federação Internacional de Automobilismo, ela pensou que ela gostaria de fazer um campeonato onde todo mundo tivesse chance de construir o seu próprio carro dentro de um padrão, né, por isso que chama Fórmula 1, porque é dentro de somente um padrão, para você competir ali. Então, a partir daquilo ali, começou, né, as corridas, enfim, antes, se eu não me engano, começaram ali com 5 corridas apenas, enfim, e depois foi aumentando. Mas vamos falar o que a gente tem hoje, em 2025, qual que é o regulamento atual, o que está em vigência para esse ano de 2025. Então, aqui vai uma dica bônus para quem vai assistir o vídeo lá dos motivos de assistir a temporada 2025 de Fórmula 1, que este ano de 2025 é o último ano do regulamento atual. Então, a gente tem um regulamento em vigência desde 2022, né? Ele entrou ali em vigor em 2022, e ele termina agora em 2025. Para 2026 a gente vai ter um novo regulamento, com novas regras, com um novo desenho de carro, com uma nova motorização. Eu vou falar disso um pouco mais para frente aqui no vídeo. Beleza? Então vamos ver o que a gente tem atualmente em vigor. Então, para vocês terem ideia, o campeonato de Fórmula 1, né, ele é um campeonato aí que dura ao longo do ano, e ele é um campeonato mundial. Ele está previsto em alguns continentes. Então você tem ali as Américas, você tem corrida, né, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia e na Oceania. Não se corre na África e nem na Antártida, tá? Na África ainda há conversas de voltar, né, a se correr lá, mas na Antártica, infelizmente, por motivos de força maior, realmente não vai ter corrida mesmo, tá? Então como que funciona? Esse campeonato, na verdade, é dividido em 2 campeonatos. Você tem ali correntes, né? O campeonato de construtores, ou seja, o campeonato das equipes, e o campeonato de pilotos. Por que chama campeonato de construtores? Porque cada equipe é responsável por construir o seu chassi, tá? É claro que, para quem assistiu o meu vídeo aqui, né, falando da apresentação dos carros, que eu falei um pouco da Racing Bulls, que agora eles vão comprar o máximo de peças da Red Bull,
que é permitido, então dentro do regulamento você tem ali uma porcentagem de peças que você pode comprar de outra equipe, né, de uma outra fornecedora. Mas para ser considerado um construtor, você precisa principalmente construir o seu próprio chassi, beleza? Então são 10 equipes por enquanto. Para 2026 a gente pode ter uma 11ª equipe e 20 pilotos. Então são dois pilotos por equipes. E aí o campeonato de pilotos, né, ele é disputado ali com pontos, e a somatória dos pontos, né, a somatória dos 2 pilotos por equipe, é feito também a pontuação das equipes, né, do campeonato de construtores. Então se um piloto fez 10 pontos e o outro fez 5, então seria o total de 15 pontos para os construtores, beleza? E como que é feito essa pontuação? Então pontua, né, somente do primeiro ao 10º, tá? O primeiro faz 25 pontos, o segundo faz 18, e aí, enfim, vai até lá embaixo, sendo que o 9º faz 2 pontos e o 10º faz somente 1 ponto, tá? Antigamente tinha o ponto da volta mais rápida, quem fazia a volta mais rápida ganhava 1 ponto extra, mas para esse ano de 2025 é uma novidade que não vai existir isso mais. As equipes estavam fazendo, né, burlando muito isso nos anos anteriores, prejudicando muito o campeonato. Então, com isso, se encerrou ali a pontuação da volta mais rápida, tá? Como que é feito a estrutura do fim de semana, né? E aí eu vou falar primeiro de um fim de semana comum e depois eu vou falar de um fim de semana que possui sprint, tá? Uma corrida sprint. Então, no fim de semana comum, na quinta-feira é o Media Day, é onde as equipes chegam, se instalam, os pilotos dão entrevista, faz todo o material de mídia ali, tá? Na sexta-feira tem os treinos livres 1 e 2, tá? No sábado você tem o treino livre 3 de manhã e depois você tem a classificação, tá? E no domingo a corrida. Então no sábado você tem a classificação para a corrida e no domingo você tem a corrida propriamente dita, beleza? Como que é esse formato de classificação? Ele é a partir de Q1, Q2 e Q3, né? O Qualify 1, 2 e 3. No Qualify 1, os 20 carros vão para a pista. Cada carro vai dando suas voltas mais rápidas, né? E aí, para passar para o Q2, são somente 15 carros. Então, 5 carros, os 5 últimos carros, né? Eles ficam e não voltam mais para o Q2, tá? Então, no Q2 você tem ali os 15 carros, vão para a pista, vão fazendo as suas voltas mais rápidas. E aí, desses 15 carros, só passam para o Q3 10. Somente 10 carros competem ali pela pole position, tá? Então, mais 5 carros ficam no Q2. E aí no Q3 você tem os 10 carros ali batalhando, né, pela pole position, que é a primeira posição, né? Se você não conhecia o termo, a pole position é a primeira posição, tá? Então esse é o formato de um fim de semana comum. Um fim de semana sprint, né, quando tem a corrida sprint. Se eu não me engano, são somente 6 finais de semana que possuem corrida sprint. É um modelo experimental ainda, né, que ainda tá vendo se vai cair ou não no gosto das pessoas e tudo mais. Mas como que ficaria, né? Na quinta-feira o Media Day, normal. Na sexta-feira a gente vai ter somente um treino livre, então somente o TL1, tá? No sábado você tem o SQ1. O que é o SQ1? É como se fosse o Qualify da Sprint, tá? Então você tem o SQ1, o SQ2 e o SQ3, que é no mesmo formato de classificação para corrida, só que é a classificação para corrida sprint, tá? Depois da classificação você tem a corrida sprint, que aí normalmente é 100 km de corrida, tá? É 1/3 só da prova total, e aí o número de voltas, né, varia de quilômetros, tem o circuito, tá? E depois depois que acabou a corrida sprint, você tem a classificação normal, né, com Q1, Q2 e Q3 de novo, e no domingo você tem a corrida, tá? Então o sábado ele fica muito mais recheado, digamos assim, tá? A corrida em si, igual eu falei com vocês, ela tem, né, como que se define quantas voltas tem em cada circuito. É só você pegar 300 km mais uma volta, tá? Então você pega ali, né, a quantidade de quilômetros que tem no circuito, vê divide isso por 300 km e você adiciona mais uma volta. Então você vai ter ali o número de voltas para cada circuito. Então por isso que cada um varia um pouco, tá? Somente o circuito
de Mônaco, né, do Principado de Mônaco, que ele tem menos volta do que 300. Eles não chegam a 300, se eu não me engano, eles chegam a 270, por aí. Porque, como uma pista de rua muito travada, não tem muita ultrapassagem e tudo mais, acaba extrapolando, né, se fosse as 300 voltas, acaba extrapolando o número total de horas do evento. Tá? A corrida tem que ter, no máximo, duração de 2 horas. Então, se tivesse 300 voltas lá em Mônaco, ia passar das 300 voltas, porque a velocidade média em Mônaco é menor. Tá? Então, os carros eles fazem o trajeto total considerando uma velocidade média menor. É um circuito muito estreito, os carros hoje em dia estão muito grandes, né, para caber lá na cidade e tudo mais. Enfim, então é bem travado lá. Igual eu falei com vocês, tem 2 horas para realizar toda a corrida. Então, se acontece alguma interrupção na corrida muito grande, né, tipo chuva, um acidente e tudo mais, isso é descontado nas voltas finais. Tá? Então, vamos supor que ficou parado em 40 minutos para parar uma chuva, por exemplo. Aí eles vão, observam se o tanto de voltas que ainda tem para completar vai exceder as 2 horas, o que exceder das 2 horas eles descontam em voltas. Tá? É assim que é feito a cronologia das coisas. Tá? O mesmo acontece se precisar, por exemplo, dar voltas a mais de aquecimento, de apresentação. Aí é descontado no número total de voltas do Grande Prêmio, porque os carros eles já saem com todo o combustível. Eu vou falar disso aqui um pouco mais para frente, mas os carros hoje eles já saem com todo o combustível já disponível para fazer a prova. Não tem reabastecimento mais na Fórmula 1, né, por questões de segurança. Então ele já sai com combustível total. Então se ele der 2 voltas de apresentação, aí tem que descontar uma da quantidade total de voltas da prova, né, da corrida, porque senão os carros vão ficar sem combustível. Basicamente é isso. Tá? Falando um pouco dos carros agora, né, eu falei da corrida, falando um pouco dos carros. Hoje em dia o regulamento ele prevê, né, que os carros eles têm o efeito solo, ou seja, hoje os carros têm o máximo de fluxo de aerodinâmico, né, o fluxo de ar passando por eles por debaixo do carro, por isso que chama efeito solo. Então embaixo do carro tem um túnel de Venturi, se você não conhece, vou deixar aqui uma imagem para você. Então, tem um túnel de Venturi onde o ar passa muito por baixo. Por exemplo, no regulamento anterior, 70% do ar passava por cima do carro. Então, era necessário muitas soluções aerodinâmicas em cima do carro, muita asinha, muitos detalhes e tudo mais. Hoje em dia, a maior quantidade de ar passa por debaixo do carro. Tá? Então, o carro é mais liso por cima, beleza? Então você tem ali o efeito solo em vigência. Para 2026 vai continuar sendo o efeito solo. Tá? A motorização dos carros hoje ela é um 1.6, né, V6 turbo. Então se você tem um carro 1.6 turbo, você tem um carro aí com motor de Fórmula 1. Só que tem um detalhe, esse 1.6 V6 turbo, ele gera, né, de cavalaria 700 cavalos, tá? Aliado a 2 motores elétricos, tá? Que geram uma potência total aí de 300 cavalos. Então o carro de Fórmula 1 hoje tem em média 1000 cavalos de potência, tá? É claro que para cada montadora, para cada equipe que pode ali trabalhar em cima do seu carro e tudo mais, pode conseguir um cavalinho a mais, um cavalinho a menos, sabe? Não é proibido. A única especificação é que tem que ser motor 1.6 V6 turbo, tá? E os 2 motores elétricos que eu estou falando com você. Um motor elétrico é o MGU-K, que ele transforma a intensidade que o piloto dá no pedal do freio, né, a força que o piloto aperta o pedal do freio, em energia, tá? E para recarregar as baterias. Então o cara pisa lá, a intensidade que ele pisa no freio recarrega a bateria. E você tem o MGU-H, que ele transforma, né, energia térmica, ou seja, o calor do motor, em energia elétrica, para de novo carregar as baterias. Tá? Esse MGU-H ele vai sair para o regulamento de 2026, porque se considera uma tecnologia muito complexa, tá? E muito cara para que seja, né, continuado
essa produção. Isso também foi uma especificação que a Volkswagen pediu para a Fórmula 1 para tirar, para ela conseguir entrar na Fórmula 1 a partir de 2026. Tá? Então, a partir de 2026, a Volkswagen vai entrar com a marca Audi. Tá? Ela comprou ali a Sauber e vai entrar no lugar da Sauber, hoje que é Kik Sauber, né? É a equipe do Bortoleto, que é o brasileiro que vai estrear. Então, ela vai entrar a partir do ano que vem. E ela pediu, né, uma das especificações foi, ela pediu para tirar esse MGU-H, porque é uma tecnologia muito cara para ser desenvolvida, principalmente para quem está entrando na categoria agora. Tá? Com isso, o MGU-K vai aumentar a sua capacidade, e o que hoje é 70-30, né, ou seja, 700 cavalos no motor a combustão e 300 no motor elétrico, a partir de 2026 vai ser 50-50. Então, 50% da potência vai ser do motor elétrico e 50% vai ser do motor a combustão, beleza? Fora isso, né, os carros, eles têm uma tecnologia de asa móvel, tá? É o único componente aerodinâmico, digamos assim, que é móvel na Fórmula 1, que é o popularmente chamado de DRS, tá? Essa asa móvel ela só pode ser utilizada quando em zonas específicas, né, quando o piloto passa pela zona de detecção a menos de 1 segundo do piloto da frente. E o piloto da frente não pode abrir a asa para se defender, somente quem está ultrapassando que pode abrir. Tá? Então, na asa traseira é um flap que ele abre, com isso aumenta aí, entre 20 a 40 km por hora, vai depender de cada carro, né? Cada carro é mais eficiente um que o outro. Então, esse diâmetro de abertura é lógico que é padrão, tem lá na especificação da própria Fórmula 1, mas, enfim, a forma que abre, eu não sei explicar direito, né? Eu sou psicólogo, não sou engenheiro aerodinâmico, mas aumenta ainda mais a capacidade do DRS. Tá? Então, você sempre tem ali a zona de detecção antes da zona do DRS. Se o carro passar ali 1 segundo, né, menos do que 1 segundo do carro da frente, ele pode abrir a asa, tá? E conseguir efetuar ali a sua ultrapassagem, beleza? Falando aqui de box, né? Os carros normalmente, igual eu falei com vocês, eles não têm reabastecimento mais, né? Mas existe uma regra de box que faz os carros obrigatoriamente parar no box, nem que seja uma única vez na corrida, tá? Porque hoje no regulamento atual da Fórmula 1 prevê que você precisa trocar para um composto completamente diferente de pneu daquele que você largou. E aí vai muito da estratégia, igual eu falei com vocês, não tem como eu passar isso em vídeo para vocês, é assistindo mesmo a corrida. Então às vezes o cara larga de pneu macio, depois põe um pneu duro na metade da corrida, ou ele vai para mais paradas, né, para 2, 3 vezes e coloca pneu macio, médio, médio, ou médio, médio, macio, enfim. E aí vai muito da estratégia que é bolado ali para cada equipe. Varia também da abrasão do asfalto, varia do calor, né, que vai estar a pista e tudo mais. Tá? Para entrar no box tem que ter uma velocidade aí máxima de 60 km por hora. Tá? E falando dos pneus, eu falei com vocês que os pneus eles têm ali, né, algumas cores e algumas grafias, né, para alguns usos diferentes. Então, por exemplo, você tem ali o pneu vermelho, que é o pneu macio, é o pneu mais macio da gama ali de pneus disponíveis. Então ele vai te dar muito grip, né, muita abrasão ali, muita aderência, mas ele em compensação vai durar pouco. Então o pneu vermelho normalmente ele dura ali de 8 a 12 voltas por ali, tá? Vai depender do circuito. Você tem ali o pneu amarelo, que é o pneu médio. Aí o pneu médio ele vai ser mais balanceado entre a quantidade de voltas e a durabilidade do pneu, tá? Então ele não é tão rápido quanto o vermelho, mas ele é mais rápido do que o branco, que é o pneu duro, tá? Mas em compensação ele também degrada um pouco maior, né? A degradação dele é um pouco maior em relação ao pneu branco. Já falando do pneu branco, é o pneu duro, é um pneu que vai te dar um sprint maior. Então você vai conseguir aí, se o pneu amarelo ali te dá entre 12 a 26 voltas, o pneu branco ele vai te dar 30, quase 40 voltas de autonomia, tá? Mas em compensação ele é mais lento, ele tem menos aderência, sabe? Então aí é os preços que você precisa pagar ali ao longo da corrida. O que vale mais a pena, né? Qual que é a estratégia que vai valer mais a pena nesse sentido? O que acontece, por exemplo,
vou falar aqui da quantidade de combustível, só para vocês terem uma ideia. Então, um carro de Fórmula 1, ele consome 100 kg de combustível por hora, né? Nada econômico, vamos pôr assim. Quando o carro, igual eu falei com vocês, ele começa a prova muito pesado, porque ele está com muito combustível, sabe? Então, normalmente eles começam com um pneu um pouco mais macio. É a tendência, tá, gente? E aí, à medida que o carro vai ficando mais leve, ele coloca um pneu mais duro, porque aquela relação peso-potência, né? Peso, abrasividade, vai diminuindo, entendeu? O que pode acontecer também no final ali da prova e tudo mais, o cara colocar um pneu macio, tipo, faltando 10 voltas, 8 voltas, o cara para no box, coloca um pneu macio e ele vai voltar voando, porque é um pneu assim que vai dar a ele muito mais aderência e o carro vai estar extremamente leve. Então ele já volta passando todo mundo, né? Aí de novo, são estratégias que o cara vai pensando ao longo da corrida. Muita gente fazia isso quando tinha um ponto extra da volta mais rápida. Então o cara abria uma distância segura ali, né? Que daria para fazer um pit stop sem ser ultrapassado, que normalmente é de 20, 25 segundos. Parava no box, botava o pneu vermelho e voltava seco, né? Então, além desses pneus que eu falei, tem os dois pneus de chuva. Então tem o pneu verde, que é o pneu intermediário, que é o mesmo que você usa aí no seu carro, né? Hoje a Fórmula 1 ela tá com os pneus da Pirelli, então é o cinturado P4. Então se você tem um pneu Pirelli no seu carro, é bem provável que você tenha aí um cinturado P4, que é um pneu misto, para tanto chuva quanto um pneu seco também, né? E você tem um pneu de chuva extrema, que é o pneu wet, que é o pneu azul. Aí esse sim precisa, a pista tá bem molhada ali para utilizar ele, né? Os desgastes desse pneu de chuva numa pista seca é muito alto, então não vale muito a pena. Então assim que para de chover, o cara tem que voltar e colocar aquele pneu slick, aquele pneu carequinha, para ter o máximo desempenho, tá? E assim, gente, não vai me cismar de tipo assim, ótimo, agora então, já que eu sei que o pneu slick tem mais aderência, eu vou comprar um pneu slick e vou pôr no meu carro. Não, gente, o pneu nosso é diferente, tá? O pneu nosso não precisa estar em altas temperaturas para funcionar. O pneu slick, ele trabalha em altas temperaturas, por isso que ele fica pegajoso, por isso que ele gruda no asfalto. O nosso carro não consegue desenvolver tamanha velocidade para sustentar essas temperaturas. Tá? Por isso que o pneu que a gente usa é o pneu misto, que é o pneu de chuva, por isso que ele tem aquelas ranhurazinhas lá. Você pode usar tanto na chuva quanto no seco. Tá? E ele não tem um desgaste muito acentuado. Então você pode ter lá o seu pneu da forma mais segura possível. Não vai me inventar de colocar pneu slick no carro, hein? E nem deixar o pneu careca para falar que é slick também não. Tô de olho não sei, hein? Olha lá. Beleza? Falando um pouco agora das bandeiras aqui, para a gente caminhar para o final do vídeo. Vou falar algumas bandeiras, tem N bandeiras ao longo da prova, você pode ver ali, mas eu vou falar uma das que são mais comuns, tá? Então, por exemplo, bandeira amarela é uma bandeira de atenção, aí ela pode ser uma bandeira amarela em todo o circuito ou pode ser uma bandeira amarela localizada em um determinado setor, tá? Setor 1, bandeira amarela, então naquele setor você tem que diminuir a velocidade. Pode ter tido um acidente, um carro parado na pista, enfim, que seja. Bandeira vermelha, interrompe a prova naquele momento e depois é feito o reinício. Tá? Aí esse reinício vai de acordo com os diretores de prova ser parado, né, como se fosse uma largada tradicional, ou você pode ser um reinício rodando atrás de um safety car, tá? Uma largada lançada que a gente fala. Tá? Você tem aqui o virtual safety car, então quando aciona lá nas bandeirinhas eletrônicas o VSC, é o virtual safety car, então os carros têm que andar somente a 30% da velocidade. Tá? Safety car normal, aí entra o carro de safety car, ele vai lá na frente, vai levando, né, os carros e tudo mais. Isso tudo pode acontecer num acidente que espatifou muitas peças e tudo mais. Tá? Bandeira azul significa que você é retardatário, que você precisa deixar a galera te ultrapassar. Então, possivelmente você está tomando volta ali dos líderes da prova. Tá? Bandeira preta e branca, desclassificação. Tá? Então, se você recebeu uma bandeira preta e branca, você está desclassificado, você encaminha seu carro para o box e abandona a prova. Tá? Alguma cagada que você fez lá que foi contra as regras da corrida. Bandeira preta com um círculo laranja, para você ir imediatamente para os boxes, condição insegura. Pode ter uma peça solta no seu carro, ou o seu carro não está com
tanto desempenho assim, enfim. Então é para você ir direto para os boxes fazer os ajustes necessários. E a bandeira quadriculada, que você conhece aí mais tradicionalmente, ela é o fim da prova. Então ela é dada ali no final para todo mundo entender que encerrou a prova e não tem mais corrida. Fechou? Ó, eu tentei passar por todos os tópicos aqui que eu falei com vocês. É somente um aparato assim, para vocês não ficarem muito perdidos. Tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou responder cada um dos comentários. Tá? Se você está começando a assistir Fórmula 1 agora, então esse é o manual para você. Me acompanha aqui, já se inscreve aqui no canal, me acompanha aqui que eu vou falar, né, de como que vai ser esse ano de 2025, igual eu falei com vocês, né? Tem muitas oportunidades aí, tem muitas coisas que a gente pode avaliar nesse ano de 2025, que eu vou postar no próximo vídeo, né? Falar as vantagens de assistir, né, a temporada de 2025. Então, se você gostou desse vídeo aqui, já fique esperto aí que essa semana ainda eu vou lançar o vídeo para você não perder a temporada de 2025. Quais são os motivos para você assistir a temporada 2025 de Fórmula 1. Beleza? Então já te espero no próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para todos aqueles seus amigos que gostam de Fórmula 1 ou que querem assistir Fórmula 1 a partir de agora. E eu estou esperando vocês no próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau!